Estrelando está começando e a minha entrevistada é Márcia Ferreira, é astróloga. Márcia, quero te agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu a que Márcia agradeço. é do signo de Touro, tem um ascendente em Áries ou Touro, que ela vai explicar pra gente. E a Lua no signo de Áries. Ela é astróloga desde os anos 90, certificada internacionalmente, psicóloga com especializações em psicologia analítica, é palestrante em congressos nacionais e internacionais e é fundadora do CEAP, Centro de Estudo de Astrologia Psicológica, e atuante a organizações astrológicas internacionais desde 2010. Eu convidei a Márcia justamente para falar a respeito de uma tradução que ela acabou de fazer nesse primeiro semestre de 2022 sobre um livro Estudos em Astrologia do Jung, da astróloga Liz Greene. Mas antes da gente chegar nesse assunto, né, que ela vai discorrer com muita facilidade, Márcia, por que que seu mapa tem o Sol em Touro, Taurina não dá para fugir, você tem dois ascendentes, ou Áries ou Touro, e a Lua no signo de Áries? Então, na verdade, eu acho os dois muito parecidos. Então, assim, psicologicamente eu não vejo tanta diferença. Porém, esse das 4h35, ele responde mais ao ascendente progredido, meio de céu progredido, com os eventos da minha vida, né? E foi feito a partir de uma retificação de hora lá em Gainesville, na Flórida, ele fazia o curso junto comigo e também ele era expert em retificação. Então eu uso assim, assim, sou mais familiarizada com o antigo, né? Com o Touro, ascendente de Touro. Minha mãe já tinha falecido, então não consegui saber. Mas eu acho os dois parecidos, sinceramente. Nossa, mas peraí. Você tem algum que você goste mais? Que a gente, já que você tem duas opções, você pode optar por uma delas. Mas eu acho interessante esse tema. Antes de entrar no tema principal da nossa entrevista, é o seguinte: horário de nascimento, né? A importância que existe no horário de nascimento. Porque, veja bem, em cada mapa praticamente tem 2 horas de diferença, né? O Sol e os astros todos se deslocam para outra região. Você conseguiu o seu horário de nascimento através de uma certidão? Foi de uma certidão e da memória da minha mãe, que ela falou que estava amanhecendo, né? Tá. E daí na retificação, que foi uma coisa técnica, deu um pouco antes, né? Deu... De 2 horas? Exatamente. Então, eu já estava identificada com outro mapa, então eu acho que isso também, o Touro, ascendente Touro, acho que isso conta muito também. Então eu olho mais assim com uma visão técnica para esse do ascendente Áries, mas não que eu me sinta, sabe? Ascendente em Áries. Não que eu me sinta mesmo. Interessante, sabe que nunca Mas me saber ocorreu. qual que eu prefiro? Não sei, porque eu acho os dois parecidos até. O regente do ascendente está na 12, nos dois. Então, acaba sendo, acho que até uma temática parecida. Entendi, interessante. Me fale justamente desse tema de hoje sobre o livro da Liz Greene, né? Da tradução. Então, eu acho que era um livro que estava faltando, né, Jorge? Porque há décadas que eu acho que a gente fica procurando situar aonde que está a astrologia na obra do Jung, não é verdade? No meio astrológico, a gente vê muita citação e todo mundo fala muito do Jung. No meio da psicologia analítica já não é bem assim. Então parece que tem como que um enigma, assim, aparece e some na obra dele a astrologia, apesar das evidências assim absurdas, né? Eu acho que precisava chegar uma pessoa com a bagagem, como é a Liz Greene, que é inegável. No meio astrológico eu não preciso nem apresentar, mas ela é... Eu gostaria. Posso? Ela é uma da linha da psicologia analítica, ela é formada nos anos 80, Isso. tem 2 doutorados em História e em Psicologia. Ela que fundou e coordena o CPA lá de Londres, né? CPA, que é o Centro de Psicologia, Analítica, né?
Astrologia. Ela, enfim, ela foi tutora também na Universidade de Wales, lá com o Nicholas Campion. Ela tem inúmeros livros. Ela é a maior referência que a gente tem. tem. Ela é uma sumidade. Então, eu acho que precisava chegar alguém com a bagagem dela para acabar com tanto mito, tanta lenda e colocar, ela é virginiana, né, que a gente gosta disso, colocar os pingos nos is, exatamente assim, aonde que se situa a astrologia dentro da obra do Jung e a obra do Jung, a ligação dele com a astrologia, onde que se situa no histórico da astrologia também, porque é importante tudo que ele contribuiu para a astrologia, né? Então ela teve acesso aos arquivos pessoais dele, com a família, com os filhos dele, coisas que nunca tinham aparecido antes, né? Então ela é minucioso, sabe, toda a pesquisa que ela fez. Então, como ela mesma diz no livro, se alguém quiser investigar com seriedade a obra do Jung, não pode deixar a astrologia de fora. São palavras dela. Não dá para deixar a astrologia de fora. Porque ele, nas cartas dele para o Freud, ele fala muito. Aliás, foi assim, um dos grandes motivos do rompimento entre eles, quando ele começou a assumir mais, né, a astrologia. Nos estudos alquímicos dele, nos estudos da nova era, que fala muito bem nesse livro, que é incrível, sabe? Ele se debruçou sobre isso, Alan Lee, todos eles, né? Com os pacientes dele, ele fazia os mapas dos pacientes. Tem mapas publicados no livro. Ah, tem? Sim, de paciente dele. Tem os mapas dele. Tem os mapas do Alan Lee, tem o mapa do Alan Lee, tem o mapa de época, teve uma época que ele pesquisou muito mapa de época, é aquele que era Trutina de Hermes, que é o mapa da concepção. Ele com o John Thornburn se debruçaram sobre isso, então tem um mapa da concepção, um mapa de época do Jung, tem mapa progredido dele para posições futuras. Quer dizer, ele pesquisou muito, muito mesmo, sabe? Ele relata casos de pacientes onde ele faz correspondências com o mapa. Nos tipos psicológicos, ele faz também correspondências com os elementos na astrologia. Daqui a pouco você já está publicando o livro, já não precisa esperar. Você já está contando toda a história. Então, eu não posso dar tanto spoiler assim, né? Tá dando bastante Mas é spoiler. que estão me perguntando, então... Não, tá ótimo, tá ótimo. Mas eu quero saber, eu vou deixar para o segundo bloco, eu gostaria de saber um pouco da sua relação da astrologia, né? Porque você não é somente uma tradutora, você é uma psicóloga junguiana, né? E uma astróloga há muitos anos e tem um centro também. Então eu gostaria de falar da sua relação do Jung, astrologia, como é que você faz isso nas interpretações do mapa. Tá bem? Tá bem. Voltamos já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Nos dias 5 a 13 de novembro, o SINARGE, o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promoverá o 23º Simpósio Nacional e 13º Internacional de Astrologia. O evento vai ocorrer no Novo Hotel Botafogo com transmissão online e o tema deste ano será Luz no Fim do Túnel. Informações 21 22 13 0972.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Voltamos ao segundo bloco, uma entrevistada é Márcia Ferreira. Estamos falando da relação do Jung também com a astrologia. E a Márcia tem um centro de estudos de astrologia psicológica, não é isso? Também. Você faz essa relação da astrologia com psicologia junguiana, freudiana, lacaniana ou não? Ou é só junguiana? Não é só junguiana, porque assim, eu me formei primeiro em psicologia e sempre segui a linha psicanalítica, do Freud. Daí, quando eu comecei a mergulhar na astrologia mesmo, aí que veio a psicologia analítica para mim, que é a linha do Jung. Então, essa correlação, essas interfaces entre os dois campos, né, astrologia e psicologia, seja psicologia ou a psicanálise ou a psicologia analítica, eu acho assim apaixonante. Então, o meu centro de estudo sempre foi totalmente inspirado no Dallas Green, sempre foi uma referência para mim, sempre, sempre. E apesar até de que hoje em dia pode nem estar tão na moda, né? A astrologia psicológica está mais a tradicional, mas não adianta, eu sinto uma verdade, sabe? Em você entender a psicodinâmica, o que está acontecendo, que a personalidade não são características fixas, né? Tá, assim, acabou. Mas sim que existe todo esse diálogo. Ele chamava o Jung de deuses planetários, os planetas. É bonito, né? Deuses planetários, mas ele falava que a gente tinha que vivenciar os deuses planetários dentro de nós, que sempre ele remete para essa parte interna, né? Psíquica. É isso que eu procuro fazer, assim. Claro que a gente fala de eventos externos, óbvio, mesmo porque é uma correlação o tempo todo. Me exemplifica isto. Por exemplo, como que é viver um deus planetário? A gente tem um aspecto Mercúrio, né? Que é o deus, é o Hermes, é o negociador, é o que vai e volta, né? Como é que a gente poderia fazer isso na parte prática? Então, por exemplo, nesse livro tem uma hora que ela está relatando o caso de uma paciente que tinha uma quadratura de Mercúrio com a Lua. Tá. Dois rápidos, né? Exato. Então, para ele, então você vai meio que analisando o caso, e ele foi chegando que também ela faltava ar no mapa. Então ele foi chegando quanto aquilo derivava por um problema do ânimos dela, porque para o Jung, o ânimos não é só questão de homem e mulher e tal, mas é também o logos, a parte mental. Então, segundo ele, essa paciente tinha ali um problema de lidar com as emoções e com o logos, né? Uma exacerbação de uma coisa na outra e tal. Então, é como se fossem partes, eu vou vendo assim, partes da psique conversando, sabe? Esses deuses planetários. Então, por exemplo, às vezes num mapa, assim, os impulsos que são os planetas estão, às vezes um impulso está tão catexizado, tão solicitado, vamos supor o Mercúrio, como você falou, que ele acaba tomando conta do mapa, assim, daquele complexo, né? Acaba meio que vampirizando, assim. E então a pessoa acaba repetindo aquilo de uma forma primitiva, como se fosse só uma descarga de energia, assim. Então, por exemplo, fala, não conecta com os sentimentos, entende? E então... Márcia, como é difícil, numa abordagem de um mapa, você ter que expor isso para a pessoa numa primeira leitura. Mas assim, eu sempre falo isso para os alunos, né? Uma coisa é a nossa compreensão,
outra coisa é como você vai conduzir, né? Isso. Uma sessão, porque se você consegue propiciar um insight, já é muito. E sempre, tanto começando como terminando, reforçando o lado positivo e o lado da força, né, do ego, assim, para a pessoa lidar com os desafios. Então, sempre a pessoa também saindo consciente dos recursos. Porque você citou uma coisa anteriormente, que foi assim, me parece que a astrologia hoje psicológica não está tão na moda, né? Existe uma astrologia mais moderna e tal, mas assim, e as pessoas mais moderna e que é antiga. Pois é, estão resgatando a astrologia tradicional, a astrologia isso ou aquilo. Ok, mas quando uma pessoa vai fazer uma leitura do mapa, né? Ela não vai, o astrólogo moderno, o astrólogo tradicional, o astrólogo psicológico, ela vai buscar o mapa dela. Ela quer se encontrar no mapa, quer saber alguma previsão da carta, o que ela está vivendo nesse momento, ela quer se conhecer mais, não é assim? Essa é a busca. Exatamente. Agora, ela não vai saber se é tradicional ou não, ela vai por indicação, ou ela vai porque visualizou você em alguma rede social, gosta do que você fala, do teu trabalho. Aí quando você vai fazer uma apresentação da carta dela, aí você utiliza essas ferramentas psicanalíticas também. Sim, sim, porque o que acontece? Eu acho que muitas vezes isso também era a visão do Jung, total, que ela fala no livro. A pessoa, por exemplo, eu até brinco, né? Se antes ela projetava no marido, na irmã, no vizinho, tal, daí ela começa a projetar no Saturno, não é verdade? O problema é por causa do trânsito de Saturno tal e tal. Então, o que eu tento fazer é na mesma, só que fica um pouquinho mais longe, até mais, né, mais fácil de ninguém reclamar. Mas, assim, o que eu falo sempre assim, é voltar para si mesmo, entendeu? Perceber aonde que você... É um insight, aonde que tem a tua contribuição e aonde que você não está se dando conta das repetições. Porque a gente não se dá conta mesmo, né, Jorge? Tem muita coisa inconsciente. Até então, a gente avaliar o nosso próprio mapa é difícil. Exato, entendeu? Então, ao invés de você falar, olha, faça isso ou faça aquilo, saia do emprego, sei lá, termine o relacionamento, não termine o relacionamento, mas vamos entender como você está se colocando nessa situação e ver se é o caso de terminar ou não é o caso. Porque, por exemplo, uma vez veio uma cliente que ela era casada há muito tempo, tal, achou uma pessoa lá na internet, tinha 2 filhinhos pequenos, assim, queria largar tudo, filhinho de 2, 3 anos e encontrar o cara em outro país, né? E queria que eu falasse se ela deveria ir ou não. Mas isso rendeu tanto, mas tanto, porque dessa pergunta dela e dessa questão nós fizemos, foi assim, eu acho que a consulta mais longa que eu já tive até hoje, assim, foi quase 4 horas, foi uma loucura. Acabou virando assim, como que ela tinha um monte de coisa ali, eu lembro que ela tinha Urano e Plutão na casa 12, que ela não se dava conta e saía em rompantes, ela só conseguia fazer as mudanças dessa forma radical, sem olhar para trás. Urano e Plutão na casa 12. Explique o que significa. Porque a gente astrologuês a gente astrologa. Né? Eu tenho que ficar sempre segurando meus entrevistados. Faz bem de lembrar. Porque eu entendo, mas assim, vai passando a conversa, a gente acaba se perdendo. Exatamente. Então, nesse caso em particular, era um mapa onde estava um aglomerado dos impulsos dela num setor de muita inconsciência. Então, ela só conseguia acessar essas energias de uma forma, como eu falei, meio vampirizando. As energias tomavam conta dela, não era ela que mediava. Ela não dirigia, né? Ela deixava ser dirigida. A pessoa acaba sendo levada pelos impulsos, sem ficar à mercê, à deriva, ela vai repetindo. Mas aí eu faço uma pergunta para você agora. E como é que a pessoa faz para ter consciência disso? Tem que fazer um mapa. Terapia, né? Também. Eu acho que o mapa é o primeiro passo. O mapa dá cada insight, assim, incrível, maravilhoso, porque é o primeiro cair da ficha que a pessoa para. Tá. Não, eu não estou
realmente sabendo nada do que eu estou fazendo na minha vida. Tudo eu atribuo ao outro, tudo eu atribuo aos eventos externos, tudo eu atribuo... Então, eu acho que a primeira parada importante, assim, que a pessoa... Existem alguns temas no Jung que são sincronicidade, tipos psicológicos, introvertido, extrovertido, sombra, que fazem parte daqueles que estudam a sua teoria, né? E que a gente também pode agregar isso na astrologia, né? Pode trazer esse conteúdo. Por exemplo, ele nesse livro fica muito claro como que ele entendia a astrologia como um sistema simbólico, assim, que mostrava todos esses processos cíclicos, né? E que, para nós, assim, que começam com os arquétipos, processos cíclicos, que se desdobram, se repetem e são pré-determinados. Ele teve muito essa compreensão da sincronicidade ou de uma simpatia entre os eventos, é muito legal isso, e que nós chamamos de destino. Então, para ele, o mapa era um autoconhecimento fundamental, ele olhava no mapa para entender os pacientes dele, mas também essa questão do destino, é isso que eu me apaixono, sabe? Quando, assim, o que você veio fazer aqui, ele explorou demais isso. Ele falava muito das deusas que fazem teias, né? As moiras. As moiras, Haimarmin, ele explora muito Haimarmin. Que, então, isso tudo, você no mapa... Você tem essa ferramenta de mostrar todos esses desdobramentos. Então, como ele trabalhava com o processo de individuação, para ele estava óbvio que no mapa você tinha todo esse desenrolar do que nós estamos fazendo aqui, que é o que ele chamou de processo de individuação, né? Isso. Então, ele investigou muito essas questões do destino, livre-arbítrio. Aí ele fala assim, por exemplo, que ele pesquisou muito a questão da totalidade, esse conceito de totalidade. Para ele, jamais totalidade tinha a ver com perfeição. Então, ele fala assim, que ele acha tão absurdo uma pessoa achar que ela vai superar e transcender todos os problemas do mapa dela, né? E não vai ter mais aqueles problemas, quanto a pessoa se vitimizar e falar que fica impotente por aqueles problemas, por aquilo que está no mapa e que ela não tem o que fazer em relação àquilo. Porque sempre tem que ter essa conversa de você, na totalidade, você aceitar a sombra e as questões difíceis que o mapa mostra tão bem, mas lidar com elas, né? Saber lidar com elas, não ficar impotente. Então, essa discussão do destino e do livre-arbítrio... Isso é muito interessante. É lindo. Ela tem um capítulo só sobre isso no livro, sabe? Tem. Porque ele dizia que o livre-arbítrio é a capacidade de fazer de bom grado aquilo que deve ser feito. Exatamente. Né? É meu curso base. É meu primeiro curso. Isso é muito bacana. Eu acho isso o máximo, porque você aceitar que existe aquilo, já começa uma humildade de você não ficar só centralizado no teu ego, achando que tudo pode acontecer conforme a tua vontade egóica. Nossa, isso é muito não é. Então, quando a gente se rende a essas teias do destino e tal, e ao mesmo tempo você consegue negociar no sentido de poder trazer para dentro e aceitar e ao mesmo tempo vivenciar aquilo da melhor maneira possível, que é o desenvolvimento. E o mapa é o princípio de uma jornada, né? É o princípio da jornada, né? Exato, exatamente. Então, o livre-arbítrio é saber se vai virar direita ou esquerda, você que vai escolher, tem o problema na frente. Ou eu assumo esse problema ou eu jogo para trás. Exato. Né? E lá na frente ele me pega, né? Exato. Não é aquela história que a gente fala, a gente tem o raciocínio e tem o sentimento, né? Então acha que racionalizando aquilo, a gente controla o sentimento.
Só que você esquece que o sentimento tem vida própria. Exato. Quando você acha que está dominando ele já foi embora e vai te pegar lá na frente. Exatamente. E assim, que a gente pode controlar tudo, porque simplesmente tem uma coisa, um item que as pessoas esquecem, assim, mínimo que o Freud falou, do inconsciente. Sim, sim. Então o inconsciente pega a gente no contrapé. E depois veio o Jung e acrescentou o conceito do inconsciente coletivo, onde estão os arquétipos e tudo. Então, quer dizer, a gente não é tão dono, né? É uma ferida narcísica isso, né? Que a gente não é tão dono, assim, de tudo como a gente acha que é. E o mapa mostra revelador. Isso, não é? Márcia, a gente conversou de tudo, falou que você foi a tradutora do livro da Liz Green e tudo mais. Quando que saiu o livro? Boa! Deixei para finalizar o papo. Então, eu perguntei para a editora Pensamentos, porque vai ter o Sinarge, e eles me perguntaram se poderia já estar vendendo lá. E ela falou que eles estão correndo e tal, não conseguiu, mas que é para o segundo semestre. Eu acredito que sim, mas não dá para saber ainda. Mas vai sair em 2022. Se Deus quiser. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado mesmo Foi por ter dado essa entrevista. E para vocês, uma excelente semana a todos. Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos.